Fala, meus queridos, a live do Flávio mudou tudo. O sistema entrou em desespero total. Em uma eleição onde as pessoas estão olhando para a rejeição dos candidatos, o Flávio Bolsonaro simplesmente arrebentou e deixou o sistema inteiro de saia justa. Quem é que tá aqui e você tá falando assim, Fábio, olha, o Flávio Bolsonaro tá me surpreendendo. Ele tá sendo melhor do que eu esperava. Bota eu aí, seja honesto, bota eu aí. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Vamos fazer aqueles 4C? Curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível? Vamos lá. Todos os dias nós temos os 22 minutos com o Fábio. São 22 minutos, vapt-vupt, para você entender tudo. E hoje eu quero falar um pouco do Flávio Bolsonaro, né, o tema principal, e também o Nicolas Ferreira arrebentou. Não sei se você reparou, se você não viu, você precisa ver. Faça os 4 Cs, curta, comente, compartilhe e contribua. O seu comentário é: o Flávio, ele está te surpreendendo. Ele está sendo melhor do que você pensava. Bota sim, porque para mim ele está sendo melhor do que eu pensava. Eu já ia apoiar o Flávio Bolsonaro 100%. Só que cada entrevista que ele dá, eu gosto mais do Flávio Bolsonaro. Tá inacreditável como ele tá seguindo a estratégia e nós temos que perceber a estratégia para seguir o jogo do nosso querido futuro presidente Flávio Bolsonaro. Olha só isso aqui. Eu vou repetir. Eu sempre tive uma relação. Lembra que eu falei para vocês que os jornalistas fariam essas perguntas para ele? Quem é que lembra? Bota aí. Você lembra que eu falei, olha, e não foi ainda não, mas eu falei para você que vão chegar ao Flávio e falaram assim, Flávio, você é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes? Você lembra disso? Essas perguntas serão feitas. E aí você tem que esperar um Flávio estratégico e não um Flávio chuta-porta. Olha só, ele vai e dança conforme a música. O Supremo me conhece, eu conheço o Supremo. Aí ele muda de assunto e ele fala, olha, o Supremo fez aquele negócio do IOF lá, sacanagem, eu vou chegar cortando o imposto. Olha só como que é a resposta inteligente. Ah, Fábio, não, então o Flávio Bolsonaro, ele disse que conhece o pessoal do Supremo, então, ou seja, pessoal, estratégia. Cão que late não morde. Nós precisamos do Flávio mordendo e não latindo. Vamos lá. Olha só essa outra pergunta aqui. Do bom é bandido morto. Olha, o bandido que enfrenta... Quantas vezes eu já falei para vocês dessa fala, bandido bom e bandido morto? E, infelizmente, é muito usada contra a direita, né? Porque as pessoas não entendem o que é bandido bom e bandido morto, né? E aqui ele explica bem. Vamos lá. Bukele, bukelizou. Você lembra que o Flávio teve em El Salvador. Eu falei para você, ele teve nos Estados Unidos, economia. Teve em El Salvador, segurança. E agora está junto aqui no SPT, tentando unir a direita. Trazer a direita limpinha, tentar alcançar os isentões. Vamos lá. Muito forte isso aqui. Porque isso aqui é todos nós. Todos nós somos assim. Quando a gente está sendo assaltado, a gente pede a Deus para que Deus nos proteja e a gente pede, meu Deus, que tenha um policial para nos salvar. É isso que a gente faz. Isso é a grande maioria da população. Então esses esquerdistas que são contra a polícia, mesmo quando eles estão na merda, eles pedem a Deus que haja um policial. Você acha que as pessoas não concordam com isso? Pessoal, 80% da população brasileira concorda. E os outros 20% ou são bandidos ou estão sendo enganados pela visão dos bandidos. Não é muito simples assim. Aqui o Flávio estava no outro canal lá, onde ele deu a live também. Vamos lá. Criar uma situação hipotética, já que você não foi. Se você estivesse lá, quem você cumprimentaria e quem você não cumprimentaria? Se você estivesse lá, naquele show do horror, né? Onde estava o Tarcísio, o Tarcísio estava lá, o Tarcísio é governador, tinha que estar ali, mas Tarcísio não precisava ficar aplaudindo para o infrator dos direitos humanos. Não era para ter aplaudido, mas tudo bem, mas tinha que estar porque é o governador, mas não era para estar aplaudindo. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa educada. Você apertaria a mão do Lula? Eu apertaria a mão do Lula, não tem problema nenhum. Eu apertaria a mão do Lula. Pessoal, estratégia. Seja estratégia. Estratégia pura. Cachorro que late não morde.
Agora, eu não apertaria a mão do algoz do meu pai e de tantas Quer falar o nome? centenas de outras pessoas, né, que são perseguidas por ele de graça, né? Você refere-se É a... o Alexandre de Moraes, não tô... Assim, eu tô pedindo a Deus para me preparar, porque eu tenho recebido muita mensagem, Léo, de pastores dentro da minha própria igreja. Então ele não apertaria a mão do Alexandre de Moraes, nem eu, mas ele apertaria a mão do Lula. Eu entendo como um senador apertar a mão do Lula, eu também não apertaria não. Mas como alguém que está na política, a estratégia é essa, é dizer que sim, apertaria. Eu não apertaria não. Mas como o cara está na política e está vindo como um pré-candidato, é estratégico dizer que sim. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu quero saber se você tem visitado. Você vê, por exemplo, ela fez uma pergunta, né? Eu ia fazer uma pergunta, da onde veio essa ideia de sua candidatura? Cara, você tá vendo que muitas pessoas não sabem que foi o Bolsonaro que indicou ele? O Bolsonaro. Você tem visitado o Bolsonaro. Você vê como a gente, olha, se a gente fala assim, pô, todo mundo conhece o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe. Não, ela não sabe que o Flávio Bolsonaro visita o Bolsonaro uma vez por semana, 30 minutos. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Diga-se de passagem que ele precisa fazer uma cirurgia por causa da hérnia. Ontem no Código 22 eu tive que sair um pouco mais cedo, porque eu tive que ir num evento com a minha esposa e lá estava o filho do Bolsonaro, né, o 04, e ele estava explicando bastante coisas. É muito interessante isso. O Código 22 é um sucesso. Pessoal, eu falei para você, a estratégia do Flávio Bolsonaro é economia, segurança e união. E nós precisamos seguir essa visão para você, essa jogada. Agora, você precisa entender a estratégia do Flávio e seguir a estratégia do Flávio. Quando o Flávio não late, não quer dizer que ele não vai morder. Você não precisa falar as coisas. Eu sempre dou exemplo a vocês do carinha lá que era o número 2 do Mota, Altez, eu acho, sei lá o nome dele. Ele disse que uma vez que o Mota for viajar, ele pauta anistia. Para que você fala isso? Se você fala isso, é porque você não quer pautar anistia. Porque as pessoas que querem pautar anistia, você simplesmente deixa o cara viajar e pauta. Você não diz. Porque uma vez que você diz, você ladra, você não vai morder. Primeiro, que se fosse verdade, você não teria falado. Como você falou, o cara agora tem medo, o cara nunca mais vai viajar. Então atrapalha tudo. Então o Flávio tem que ser estratégico. Esse que é o ponto. E nós temos que trazer a união. Esse também é o ponto. Vamos tratar com todo respeito. O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai caso seja presidente? Olha só a jogada, né? Como eu falei para você. Tem várias coisas que o Flávio é diferente do Bolsonaro. E a estratégia aqui é que os isentões odeiam o Lula. Então, se o Flávio conseguir 10% dos isentões, o Flávio ganha essas eleições. E como que você vai conseguir os isentões? Quem é que está aqui e você tem alguém na família que a Globo colocou na cabeça dele que o Bolsonaro era contra a vacina e não comprou vacina para ninguém? Bota o número 3 aí. Quem é que tem uma bronca com o Bolsonaro porque a Globo colocou na cabeça dele que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha. Lembra quando o Bolsonaro estava parafraseando aquele doutorzinho lá da Globo, mas a Globo omitiu, a mídia omitiu e fez com que se o Bolsonaro estivesse falando aquilo? Então quem é que tem alguém na família que não gosta do Bolsonaro pela situação durante o Covid? O Flávio tomou 2 vacinas. Então você pode mostrar para eles um Flávio que se vacinou. Tem muita gente que não gosta do Bolsonaro porque diz que ele não se vacinou. Aí a mídia esconde o fato de que o Bolsonaro não se vacinou porque ele não quis e o Bolsonaro deixou para que cada pessoa tomasse a decisão. Ou seja, quem quis se vacinar se vacinou e quem não quis não se vacina, porque é o direito do indivíduo. Ele não quis, não se vacinou. O Flávio quis, ele se vacinou. Então o que acontece? Tem muita gente na nossa família que não gosta do Bolsonaro porque a mídia colocou na cabeça deles que pelo fato dele não ter se vacinado, ele é contra a vacina, não queria que ninguém se vacinasse. O Flávio não, ele se vacinou. Então você consegue vender um Flávio para essa pessoa que não gostou do Bolsonaro, entendeu? E olha aqui o mais que ele fala, olha só. Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Concordo, incompreendido, ou seja, a mídia inventava coisas, na verdade era essa, isso era uma jogada proposital. Ele falou que, por exemplo, ele não faria aquele cercadinho, ele não iria atacar os jornalistas, ou seja, entendeu a jogada? Essa é a música, ele precisa lançar essa música. Eu acho que ele tá sensacional, tá indo muito bem mesmo.
está me surpreendendo, estou gostando muito. E vocês precisam entender a estratégia. Você é bolsonarista, eu sou bolsonarista, eu vou votar no Flávio Bolsonaro de qualquer jeito. O nosso voto ele já tem, ele precisa conquistar o voto de quem ele ainda não tem, ou seja, o isentão, direita limpinha, aquelas pessoas que tinham nojinho estético, toda essa galera ele precisa ganhar, e ele tá indo no caminho certo. Olha só, uma que mandou muito bem quem? O Nicolas. O Nicolas é aquela coisa, precisamos de quê? União. O Tarcísio teve presente ali, Tarcísio é traidor. Não, não acredito que o Tarcísio seja traidor. Eu já falei para vocês milhares de vezes. Eu acredito que o Tarcísio virá para governo. Mas, como diz a palavra da Bíblia, que quando o joio e o trigo crescem juntos, você deixa crescer. Não dá para cortar pequeno. Deixa crescer. Uma vez que cresce, você sabe separar o joio do trigo. Então o Tarcísio deixa crescer. Vamos ver se o Tarcísio virá como candidato a presidente ou candidato ao governo. Eu acredito que ele venha para a reeleição no governo. Mas, se ele vier como candidato a presidente, é joio. Se ele vier como candidato ao governo, é trigo. Então, nós temos que nos unir. Nós precisamos de um Tarcísio, precisamos da direita limpinha, do novo, precisamos de toda essa galera para a gente ganhar as eleições. Então, vamos nos unir. Nós teremos no primeiro turno adversários. No segundo turno, temos que estar unidos. Eu acho que essa é a importância. Então, temos que estar unidos com o Tarcísio. Eu sei que muitos não gostam do Tarcísio, mas nós temos que fazer com que o Tarcísio vença no primeiro turno, porque vencendo no primeiro turno, ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro e terá bastante tempo para trabalhar. Outra treta é o nosso querido... Mais uma vez, muito boa noite. Nicolas. Muitas pessoas atacam o Nicolas, tem treta do Orlando Santos e o Nicolas. O que você faz? Pessoal, não tome lado. Deixa eles brigarem. Eu gosto do Orlando Santos e eu gosto do Nicolas. Eu não vou deixar de gostar do Orlando Santos, não vou deixar de gostar do Nicolas, e eles estão brigando. Tomara que briguem mais, mas que termine o ano, eles façam a paz e foquem para o Brasil. Então eu não vou tomar lado, eu não vou ficar criticando o Nicolas e apoiando o Orlando Santos, tampouco vou atacar o Orlando Santos e apoiar o Nicolas. Eu gosto dos dois e vou continuar gostando dos dois. Queremos, precisamos, necessitamos da união dentro da direita. E o Nicolas será um ministro com o presidente Flávio Bolsonaro. Flávio já falou sobre isso. Mas olha só como ele mandou bem aqui. Boa noite, SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui um evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Então você teve o PT, você teve... Deu uma parada, voltou. Então você teve o Lula, você teve o Tarcísio, você teve tudo isso, né? Então, certamente isso é normal, né? O Lula queria fazer campanha política ali, o Tarcísio é o governador, tá ali. Mas olha como ele manda bem aqui, olha isso. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença... Não entendi nada. Deixa eu voltar aqui. Um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda... Ai, essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Vamos lá. A presença de políticos, ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover. Eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade.
Então, como um amigo do STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, né, de um menino da favela que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, né, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Obrigado. Sensacional. O Nicolas foi sensacional, mais uma vez explicando a você, você tem que ser estratégico, você não pode chegar ali chutando balde. É claro que o SBT virou SPT, é óbvio, mas você não vai falar isso se você é um deputado, se você é um candidato a presidente, você vai passar o pano, você tem que dançar conforme a música. Então, eu e você, a gente fala como é, SPT. Mas o Nicolas não. O Nicolas mandou muito bem. Ele deu uma alfinetada no Lula, porque o Lula está ali, mas ele não condenou o ataque aos judeus, porque ele é um antissemita. E você tem o ditador brasileiro, que fez um discurso ridículo. E o que ele está fazendo ali num dia antes do seu aniversário? Ridículo. E como eu falei, eu critico o Tarcísio, sim. Não tem nenhum problema o Tarcísio ter estado ali, ele é o governador de São Paulo, ele precisa estar ali com os empresários, mas Tarcísio, você não precisava estar aplaudindo o ditador. Né? Ninguém aplaude um ditador, Tarcísio. Então, deu mole, deu mole. Continuo firme e forte com o Tarcísio, acredito que ele vai ajudar a gente a ganhar essas eleições, mas o Tarcísio deu mole. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Lembrando que nós temos um programa todos os dias às 11 horas chamado O Ponto... Não, pera, como é que é o nome? Como é que eu esqueci o nome do negócio, rapaz? Tô ficando doido já. O Ponto de Virada. Esse vai ser o nome do nosso programa, tá? Começou ontem e o nome do nosso programa vai ser O Ponto de Virada. Então, todo dia a gente vai falar sobre esse ponto de virada, tá? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo você no Ponto de Virada às 11 da manhã. Tchau, tchau.